Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre predicação verbal ou transitividade verbal, que eu me arrisco a dizer que é um dos assuntos mais importantes da sintaxe. Eu pergunto a vocês, vocês sabem identificar um verbo quando é intransitivo e transitivo? Se vocês têm dificuldade para fazer essa identificação, fica neste vídeo que ele vai te ajudar. Então, para fazermos a identificação correta do verbo, nós temos que seguir alguns passos. E o primeiro deles é identificar o verbo, depois identificar o sujeito. Então, vejamos esta oração. Pifou o rádio. Qual é o verbo? Pifou. Qual é o sujeito? O sujeito é a estrutura nominal responsável pela flexão do verbo. Então, o rádio pifou. É o rádio que está determinando a flexão, a concordância do verbo. Então, eu tenho o verbo pifou e tenho o sujeito, o rádio. Se fosse os rádios, seria pifaram. Então, pessoal, eu pergunto ao verbo pifou o quê? Pifou de quê? Pifou quem? Pifou a quem? Não. Então, quando eu não faço o que nós chamamos de perguntas nominais, e que perguntas nominais são essas? O que, quem, de que, a quem, ao verbo, ele é considerado um verbo intransitivo. Vejamos uma segunda oração. Respondeu ela coisas irrelevantes. Qual é o verbo? Respondeu. Qual é o sujeito? Qual é a estrutura nominal responsável pela concordância do verbo? Ela respondeu ou coisas irrelevantes respondeu? Ela respondeu, portanto, ela é o nosso sujeito. Voltemos a olhar para o verbo. Quando eu digo ela respondeu, eu pergunto o que ao verbo? Sim. Então, eu faço uma pergunta nominal ao verbo. Respondeu o quê? Coisas irrelevantes. Então, quando eu faço uma pergunta nominal ao verbo, ele é um verbo transitivo. E quando ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Quando nessa resposta eu não tiver o auxílio da preposição. Aliás, nem na resposta e nem na pergunta. Quando eu pergunto o que ou quem diretamente ao verbo, ele é um verbo transitivo, diferente de quando eu pergunto de que ou a quem, que ele será um verbo transitivo indireto.